Salve, senhores! Sejam bem-vindos aí ao canal do Mister, o Manual do Corpo Forte. E na aula de hoje nós vamos falar sobre músculo. Isso aí, garotinho. Talvez você nem saiba que você tem, mas existe um conjunto de órgãos no seu corpo que a gente chama de músculos. E eu quero te explicar por que que isso aqui está ligado à longevidade. Ou seja, por que que a quantidade de músculos que você tem no seu corpo vai dizer se você vai viver muito ou não. Entendeu? Presta atenção nisso que eu te falei. Músculos. Nesse momento pode ser que eu esteja falando grego, sacou? Pode ser que, se você é um estudante de educação física, você sabe o que é músculo. Talvez o seu interesse aqui seja como crescer músculo. Vou te falar isso também. Se você não entende nada de educação física, se está aqui de paraquedas, ou se é um atleta amador, ou se é uma pessoa que simplesmente começou a fazer atividade física, você não sabe ainda a importância que tem o músculo no seu corpo. E não é só para ficar bonito, para você fazer força, porque muita gente pensa assim, ó, o músculo está ligado com a força, né? Se você tem mais músculo, você consegue produzir mais força. Sim, com certeza. Só que o músculo está ligado principalmente a produção de energia, gasto calórico. Por exemplo, uma pessoa que tem mais músculo, ela gasta mais energia simplesmente para sobreviver do que uma pessoa que tem menos músculo. O que eu quero te mostrar aqui? Que isso aqui, ó, é tão importante quanto o ar que você respira atualmente. E por que que, à medida que você vai ficando velho, e esse é o ponto que eu quero tocar principalmente, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo isso aqui de graça. Sacou? De graça. Isso aqui vai acabando, vai sumindo, a sua força vai indo embora sem você fazer nada. E a única forma de manter ou ainda construir mais musculatura, que a gente também chama de massa magra, é fazendo exercício de força. Antes de gravar essa aula aqui agora, pra você ver que coisa. Eu fui levar a Tainá na autoescola e aí eu esqueci de colocar o lixo para fora. Então, quando eu levei ela, ela falou assim, ó, quando você chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o lixo lá fora. E aí, beleza, cheguei aqui em casa, fiz um monte de coisa, pensei na aula, escrevi no quadro e esqueci o lixo. Quando eu assustei, estava passando o caminhão de lixo já. Eu lembrei por causa do barulho dele. Eu tive que pegar o lixo correndo, descer correndo, deixar o lixo lá e subir a escada correndo. Porque eu já estava atrasado para começar a gravar a aula. Ou seja, por causa desse vacilo, que eu poderia ter feito isso antes, eu tive que subir, descer correndo e subir correndo a escada. E eu só consegui fazer isso porque no meu corpo tem isso aqui, ó, um músculo. Você pode pensar o seguinte, ó, você olha para mim agora, você pensa assim, eu sou magro, eu sou magrinho. Não quer dizer que a pessoa magra ela não tem músculo ou a pessoa magra ela não tem força, e muito menos quer dizer que a pessoa que é mais gordinha, pode ser que ela tenha músculo, mas a chance dela não ter músculo é muito maior do que uma pessoa magra. Então, por exemplo, essa aula aqui, meu truta, não é para ficar criticando quem é gordo, quem é magro, quem é isso, quem é aquilo. Eu já falei isso aqui outras vezes. Para quem não sabe, tá me conhecendo agora, tem muita gente que cai de paraquedas e só vou ver aquele cara ali falar sobre músculo. E aí, você que não me conhece, eu sou professor de educação física, fiz mestrado em educação física, saúde e nutrição, para ser mais exato, e estou fazendo doutorado em ciências do esporte. Se tem uma coisa que eu estudei nos últimos 10 anos, foi isso aqui, ó, corpo humano. Inclusive, e essa aula aqui, esse canal aqui, é para falar para pessoas que ainda não prestaram atenção na importância que é cuidar dessa máquina aqui, ó. Essa aqui, cara, é sua primeira casa. Essa aqui, sacou? É o seu corpo. É sua primeira casa. E ela segue um padrão, ela tem uma estrutura. Entende? É como se fosse um carro. Ele foi desenhado para aquele objetivo, ele tem que cumprir aquelas normas, ele pode andar só naquela velocidade. Entendeu? Por exemplo, você não vai arrancar um carro de quarta, de quinta, entendeu? O carro não vai nem andar. Mas por que que o seu corpo você faz de qualquer jeito com ele? Entendeu? Por que que a máquina mais perfeita que existe você faz de qualquer jeito? Então, essa aula é para te contar que
uma estrutura muito importante no seu corpo se chama músculo. E você está perdendo ela. Você está perdendo isso aqui ao longo dos anos, porque é do envelhecimento. Entende? Então, na aula de hoje, eu quero já te expliquei o que é o músculo, né? O que é o músculo? Na verdade, eu não te expliquei o que é o músculo. O músculo, cara, como é que eu vou te explicar da forma mais simples possível? Porque, por exemplo, esse canal aqui, eu quero falar com o meu pai, sacou? Com o meu tio, com o meu avô. Vou te dar um exemplo. O meu avô, ele morreu aos 69 anos, quase fazendo 70. Eu fui ver ele no hospital, no CTI já, ele estava internado, teve câncer. Quando eu cheguei lá para ver ele, é uma das cenas que mais me marca, assim, na minha memória. Porque ele tava lá só pele e osso, isso aqui, ó, já tinha ido embora, sacou? O músculo já tinha ido embora. E eu vi ele naquele estado e fiquei pensando, eu não quero ficar desse jeito aí nunca. Como é que eu faço para eu não ficar desse jeito aí? Ou melhor, eu não quero ficar desse jeito, mas como que eu faço para não ficar desse jeito ou atrasar ficar desse jeito? Porque ele estava com 79 anos, 69. 69 anos, hoje em dia, é um cara novo, só. Novo. Entendeu? Só que nunca cuidou da máquina, nem sabia que existia, ou a vida dele, desse povo mais antigo, é trabalhar, serviço. Entendeu? Meu pai, por exemplo, a vida dele é trabalhar. A hora que chega em casa, ele tá cansado. Não tem como ele pensar nisso aqui, não. Faz um exame de consciência aí na sua vida e pensa assim, eu vou preocupar com os meus músculos. Ninguém pensa nisso até conhecer o que é e por que você tem que pensar sobre isso. Então, esse é o objetivo dessa aula e desse canal. Eu vou falar para pessoas igual você, assim, ó, comum. Meu pai, meu tio, minha avó, minha mãe. Minha mãe faz atividade física, minhas tias. Sacou? Uma pessoa que tem 30, 40, 20 anos, nunca pensou sobre isso, nunca teve tempo para pensar sobre isso. Eu vou te contar como que você vai preservar isso aqui e também como que você vai ganhar isso aqui. Não é difícil, é teoricamente simples, sacou? Mas antes de tudo, ó, eu tive que te explicar o porquê que você precisa. Deixa eu te dar mais exemplos. Uma pessoa que tem mais músculo, ela tem menos chance de ter diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é quando tem tanta glicose no seu sangue que o seu corpo não consegue liberar mais a insulina para captar a glicose. Agora, presta atenção, eu vou te falar um negócio que é muito simples, muita gente nem sabe o que é isso, mas você vai saber de bobeira aqui, ó. Seu corpo, quando você come, cai glicose na sua corrente sanguínea. Cai glicose. Tem uma substância assim, ó, vou ser bem simples, que chama insulina. Essa insulina, ela pega a glicose do seu sangue e leva para dentro da célula, para a célula produzir energia, entendeu? Uma pessoa que tem menos músculo, ela vai ter mais resistência à insulina. O corpo dela vai ter dificuldade de produzir insulina, de levar a glicose no músculo. Porque o tecido muscular, músculo, é o tecido que mais absorve glicose. Então, se não tem músculo, vai ter mais glicose no sangue porque não tem ninguém absorvendo, entendeu? À medida que vai passando o tempo, você fica resistente à insulina, você fica diabético. Você entendeu como é que é mais fácil você querer fazer as coisas depois que você compreende por que elas funcionam? Sacou? Eu estou aqui para desmistificar o corpo humano. Certo? Eu posso apagar com a mão? Deixa eu pegar um pano aqui para apagar. Eu ia apagar com a mão, mas aí é muito feio. Sacou? Eu ia apagar com a mão, mas é muito feio. Senão fica muito bagunçado. Então, você entendeu? Músculo. Por que você precisa ter isso aí? Por quê? Porque é a medida da longevidade. Quanto mais músculo, maior a sua chance de viver mais. Só que não é só viver mais, é viver melhor também. Entende? Vou te dar outro exemplo. Pensa que duas pessoas, ó, vou desenhar essa aqui de preto, duas máquinas. Quando eu desenhar esse bonequinho aqui, viu? Entende que isso aqui é uma máquina. Se você gosta de carro, entende que isso é 2 carros. Se você gosta de avião, entende que isso é dois aviões. Para ficar fácil para você entender. Entende isso? Vamos supor que essa pessoa aqui, ó, o de vermelhinho aqui, ó, ele está acostumado a
ele já tem 30 anos, ó, os dois têm 30 anos, tá? Os dois já têm 30 anos. Vamos supor que esse de vermelho aqui, ele está acostumado a fazer um exercício aí. Musculação de preferência. Ele vai na academia, mesmo que ele vá de qualquer jeito, sacou? Ele vai e ele fica mais no telefone do que qualquer coisa, mas ele vai. Ele vai. Esse aqui, ó, ele tá agarrado demais de tempo. A vida dele é muito difícil. Ele tá muito... Nossa, ele não consegue ir de jeito nenhum, porque ele é agarrado demais, ele é trabalhador demais, a vida dele tá... Nossa, uma correria. Eu conheço essa história, sacou? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele não vai. Beleza. Os dois têm 30 anos. Após os 30 anos, o corpo vai perder 1% de músculo a cada ano. Então, vamos supor que daqui a um tempo, ó, esses dois aqui vão ter 70 anos, que era a idade do meu avô. 70 anos, contei a história dele. 70 anos. Esse aqui, ó, perdeu 1% de músculo até os 50. Então, até os 50 anos, ele perdeu 20% do músculo que ele tinha. E quando você perde músculo, você vive o quê? Menos e você vive pior. Certo? Perdeu 20%. A partir dos 50 anos, então aqui, ó, entre os 50 e os 70, ele pode perder até 3% por ano de músculo. Então vamos supor que dos 50 até os 70, eu vou ser generoso, vou colocar que ele perdeu 2% para ficar na média. Ou seja, em 20 anos, aí 2% ele perdeu mais 40% de músculo. Quanto que dá essa soma aqui? Ó? 40 mais 20. Ao final desse tempo aqui, ó, o cara que estava agarrado demais, que a vida dele era muito difícil, estava na correria braba, ele já perdeu 60% do músculo dele. Isso sim, ele chegar até os 70, sacou? Enquanto esse cara aqui, ó, ele não perdeu, porque ele meteu a marcha até os 70, e se bobear, ele ainda ganhou músculo. Ganhou alguma coisinha aqui, 0,3% de músculo. Por quê? Porque ele não parou, mano. É trabalho de formiguinha aqui, todo dia. Pá, 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 pá. É difícil? Tipo, isso aqui é difícil de entender, pelo menos. Que, ó, o cara que fez a parte dele, que entendeu isso aí que eu tô te falando, porque primeiro, para fazer, tem que entender, mano. Se não souber o porquê da parada, não faz. Por isso que eu gasto meu tempo aqui, ó, explicando, porque eu vi acontecer com meu avô, vi acontecer com várias outras pessoas que eu gosto, que eu gostava, porque é preguiça, mano. Não é que é preguiça, porque essa pessoa é trabalhadora, mano, batalhadora, sacou? Eu sei, tem energia pra caralho. Só que, de repente, falta instrução. Entendeu? E por falta de instrução, não vai ser. Você entendeu? Eu vou te dar um tempo pra você aqui, ó, mastigar isso aí. Aqui, ó, vou repetir as informações, dando tempo pra você mastigar. 2 peão de 30 anos de idade no auge. Eu tenho 32, ó, pra você ver. Há 2 anos atrás eu tava mais no auge ainda. 2 peão de 30 anos. Um começou a fazer um exercício, vai lá na academia, de boa. Vai lá na academia, vê o povo, conversa afiado, fala de futebol, faz qualquer coisa. Entendeu? Vai, treina na casa dele mesmo. E o outro aqui, esse tá agarrado. Esse aqui, nossa, a vida dele é difícil demais. Esse aqui, ele trabalha muito, sacou? Esse aqui, coitado, ele levanta 6 horas da manhã, aí ele trabalha até 7, 8 horas da noite. Ele tá fudido, só que ele esqueceu que esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui também trabalha, esse aqui também tem a família dele, sacou? Ele esqueceu que esse aqui não é o alecrim dourado que nasceu do campo, filho. Só que na cabeça dele, nossa senhora, as coisas pra mim é mais difícil. Blá, 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 blá. Você conhece cara assim, sacou? E aí, ao final de 40 anos, ele perdeu 60% da força. Pô, imagina você ir com 60% a menos de força. Você agora, do jeito que você tá. Tipo assim, ó. Pensa isso aí. Imagina você daqui 20 anos com 40, 60% a menos de força. Só porque quando você viu essa informação aqui, você deixou passar. Sacou? Esse vídeo aqui eu tô fazendo porque durante a minha graduação inteira, esse canal aqui é para isso. Durante a minha graduação inteira de educação física, todo dia eu lembrava que o ortopedista falou para minha avó fazer hidroginástica ao invés de fazer musculação. E hoje a minha avó tem anos que ela não anda. E se ela tivesse contrariado ele, se alguém tivesse virado para ela e falado assim, Dona Hilda, a senhora precisa fazer exercício de força, porque para o osso ficar forte, o músculo ficar forte, é aqui, ó, pegar peso.
Aí ela foi fazer hidroginástica enquanto ela ainda conseguia caminhar, sacou? Andar sozinha. E eu vi, foi um ortopedista que falou isso aí com ela. Então, eu quis estudar esse lado, especificamente o corpo humano, eu quis entender da máquina, para ninguém nunca mais passar por isso por falta de informação, sacou? Você pode passar, porque igual esse cara aqui, você é preguiçoso, você é bunda mole mesmo, mano. Porque depois que você descobrir que existe isso aí que eu te falei, tecido, o órgão da longevidade, chama músculo. Quanto mais músculo você tiver, aqui, ó, mais você vai viver, melhor você vai viver. Só que depois que eu te contar isso aí, se você quiser ficar desse jeito, igual esse cara aqui, ó, aí você tem que se fuder mesmo, mano. Eu sinto muito falar isso aí com você, sacou? Porque tem alternativa para tudo. Tem treino curto, tem treino que é só 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, sacou? Tem em casa, tem na academia. Hoje eu treinei com 2 chinelos, mano. Eu tenho um programa de treino que eu só treino em casa. Tem mais de 2 anos já, que é só em casa, musculação com aeróbio. E hoje eu falei com os caras, hoje nós vamos usar 2 chinelos, porque não tem desculpa só. Se você tiver um par de chinelo, né? Um par de tênis, você já faz o treino. E se você tiver isso aqui, ó, um corpo, sacou? Aí, o que acontece? Esse cara aqui ele vai ficando gordo, sacou? Aí você entra, obesidade, vai fudendo o cara mais ainda. Beleza, meu irmão? Eu vou parar por aqui, porque ficou faltando como ganhar músculo. Eu vou trazer um vídeo só disso aí. Então, se você gostou do vídeo de hoje, se você entendeu isso aqui que eu te falei, comenta aí pra mim. Entendeu? Porque o meu salário, o que me paga, é a pessoa entender o que eu falei com ela. Entendeu? Eu não tô fazendo isso aí porque vou ficar rico com isso, não tô fazendo isso aí pra vender os treinos que eu tenho. Eu tô fazendo isso aqui porque se a minha avó tivesse visto essa aula 30 anos atrás, se meu avô tivesse visto essa aula 30 anos atrás, eu tenho certeza que, inteligentes que eles são, eles teriam entendido isso aqui e teriam vivido uma vida diferente, mano. Sacou? Eu acredito que você é um cara inteligente também. Então, presta atenção, se inscreve aí no canal do Mister, se inscreve aí nesse canal, comenta aí se você gostou. Se você tiver um Instagram aí, me segue lá também, @mister.pagé. E é só o começo, meu truto. A tropa vai dominar o mundo. A tropa avança e é rumo a LS. Tamo junto. Fui.